Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar, de uma palavra que está no Salmo 35, né? Eu tenho visto algumas pessoas falar que não pode louvar, né, dizendo que o inimigo vai cair, não sei o quê. Mas a gente vê diversos salmos, né? Esse é o Salmo de Davi. Provavelmente o Davi estava numa grande guerra aqui. Talvez os inimigos deles eram muito mais fortes do que ele. Mas ele achou um tempo para clamar ao Senhor e pedir que o Senhor pudesse tomar a causa dele. Então, às vezes até mesmo, uma das pessoas que mais as pessoas falam é a Damares Nunes, né? Em algumas canções que ela canta, né? Mas eu gosto muito das canções dela porque fala de uma realidade que nós vivemos hoje, né? Que é a realidade de a gente estar diante de um povo que só a graça de Deus, e muito mais do que a graça de Deus, a gente tem que guerrear, tem que lutar e tem que pedir livramento. E na hora que você pede livramento, você pede para Deus se vingar das pessoas também. Então não existe essa. A maioria das pessoas que falam que não pode se vingar, não pode, mas são pessoas extremamente vingativas que falam que não pode se vingar, né? A pessoa que fala contra esse louvor, né? Então, o que que acontece? Existe o louvor de guerra, né? E aqui Davi fala o seguinte: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Isso é uma coisa muito atual, amado. Por que que ele ora assim? Essa oração não serve só se você souber quem está guerreando contra ti. Naturalmente, se alguém está lutando contra a tua vida, tu tem direito de clamar pelo socorro de Deus. E Davi fala: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, pelejo contra os que pelejam contra mim. Olha só o que ele fala: pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Entendeu? Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás, envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhes a destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Então você vê aqui um salmo de guerra, né? Um salmo de livramento. Davi se coloca diante do Senhor pedindo livramento. Tem uma parte mais na frente do salmo que vai falar: eles são mais fortes do que eu, e sem a tua ajuda eu não posso vencê-los. Então, amado, tem muita coisa aí que a pessoa ela fala que não pode, né? Que ela fala que não é para fazer, mas que é bíblico. É bíblico a Damares falar, né? Que todo aquele que riu de ti um dia vai te ver e vai te aplaudir, né? Então é normal numa canção se falar, né? Como crescer os meus inimigos, muitos são os meus adversários, muitos se levantam para dizer: não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és o meu refúgio, né? Então nós precisamos compreender, amado, que eu vou te falar uma coisa. Nessas 2 semanas eu tenho lutado espiritualmente contra forças humanas que são piores do que as forças espirituais. Porque o diabo ele sai quando você expulsa ele em nome de Jesus. Ele até insiste, mas ele acaba saindo, ou acaba dando um tempo, né? Mas as pessoas, amado, que perseguem, esses guerreiros que perseguiam Davi, eram pessoas totalmente invejosas, né? Totalmente
se sentindo ciumentas, se sentindo pessoas que foram traídas, né? E que acham porque o Davi estava sendo muito mais amado do que eles, né? Porque na verdade isso aconteceu quando Davi estava, né, ganhando as guerras para Saul, que Saul era o rei na época, e as mulheres cantaram: Saul venceu milhares, Davi venceu seus 10 milhares, né? Então Saul começou a perseguir Davi por causa disso, porque ele falou: o que é que lhes falta senão o reino? Então teve uma hora, amado, que Davi se viu cercado, né? Tem várias passagens em Salmos, tem um salmo que fala, né? Esse mesmo Salmo 3, né, que fala como cresceram meus inimigos, muitos são os meus adversários, fala, né, sobre Davi ter vencido milhares que tomavam posição contra a alma dele. E provavelmente foi porque ele orou e pediu a ajuda de Deus. Então nesse meio morreram pessoas mesmo, de verdade. Morreram pessoas, entendeu? Quando Josafá, ele subiu ao monte, né, com aqueles tambores, com aquelas harpas, né, com aqueles instrumentos, e começou a adorar o Senhor, os inimigos começaram a cair. Os inimigos não foram só embora, eles foram mortos, eles foram destruídos, entendeu? Porque Deus achou graça diante de Josafá. Então isso não é diferente com a gente. Tem muitos inimigos que são muito poderosos, tem muitos inimigos que pensam que porque eles são grandes, eles estão escondidos na sua casa e tal, que eles falam as coisas, que não existe Deus para ouvir o que eles estão falando e fazendo, né? Brincando com a vida das pessoas, brincando com a existência das pessoas, de repente pensam que são deuses, mas o nosso Deus, ele está no céu e é isso que ele faz. Davi fala: envergonha aqueles que me envergonham, persegue aqueles que me perseguem, né? Enterra aqueles que querem me enterrar, destrói aqueles que querem me destruir, né? Fere aqueles que querem me ferir, né? Eles são mais fortes do que eu, mas eu confio que o Senhor é mais poderoso, que o Senhor pode me dar a vitória. Então Davi, essa foi a coisa, né, da vitória de Davi. Davi sempre estava clamando e buscando a Deus, né? Então hoje em dia as pessoas querem estabelecer quem pode falar a palavra, quem não pode, quem pode orar, quem não pode, né? Eles determinaram quem é pecador e quem não é, né? O pecador, o cara pode roubar o dinheiro da igreja, pode encher o bolso, entendeu? Pode fazer um monte de algazarra que não é nada. Agora a gente que é mais humilde não pode não. Ele não pode. Ele não pode orar, ele não pode ler a Bíblia, ele não pode. Ele está excluído. Aí acha que porque está excluído do meio deles, acha que a pessoa está morta, não pode fazer mais nada. Então, se as pessoas da igreja são mal para mim, eu posso orar sim. Igual Davi orou, né? Eu posso pedir a Deus, né? Então a Bíblia fala: como hipócritas zombadores nas festas rangi os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei da grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Então, amado, é muito errado as pessoas acharem que Deus, ele não vai tomar a causa de alguém que está sendo humilhado, que está sendo pisado, que está sendo maltratado. Então essa oração, ela é uma oração bem atual. É uma oração que envolve os tempos de hoje.
porque nos tempos de hoje a gente está vivendo um tempo onde as pessoas elas não estão mais acreditando em Deus, não estão mais temendo a Deus, não estão, a pessoa vai para a igreja só para querer prosperidade, a pessoa não vai mais para a igreja para adorar a Deus, para buscar a Deus, a pessoa ela não vai mais buscar a Deus só para dizer, Deus, estou aqui, obrigado porque eu estou vivo, obrigado por mais um dia, não. Senhor, me ajuda a ficar rico, me ajuda a ficar bem. Se o Senhor me ajudar, eu vou colocar muitas coisas aqui nessa igreja. Eu vou fazer tal e tal coisa, né? Então a gente precisa entender que a gente está num tempo de guerra muito grande. Muito grande. Muitas pessoas não estão entendendo isso. Muitas igrejas não entendem porque continuam agindo da mesma forma que eles agiam antes. Então chegou a hora da gente entender que Deus, Ele quer que a gente busque mais a Ele, busque mais a face dEle. E é isso que eu tenho para falar. Que Deus possa abençoar todos.